Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, a paz do Cristo servo, o amor de Maria Santíssima, estão todos bem? Então vamos começar cantando enquanto o pessoal vai chegando, né? Sejam bem-vindos, Tiago, Iana, Lu Vamos lá. Correia. Oi, Rodrigo. Vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá. Por tua graça, fomos todos salvos pela cruz. E o que nos separava já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou, meus pecados perdoou. Tua chaga nos salvou, eu creio em ti. Erguemos nossa voz pra te louvar, com a minha vida vou te exaltar, com todo o meu ser vou te adorar. A morte do pecado tua cruz venceu, a todos revelou o teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és, eu creio em ti. A morte do pecado tua cruz venceu, a todos revelou o teu amor. Ao mundo deste vida exaltado és, eu creio em ti. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Aí. Oi, Andressa, tudo bem? Cadê o meu afilhado? Cadê? Lulu. Então vamos dar início, né? Vamos já invocar a Santíssima Trindade, né? Para que esteja conosco, cantando. Vamos lá. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus está aqui. Deus está, Deus está, Deus está. Jesus está aqui. Jesus está, Jesus está. O Espírito está aqui. O Espírito está. O Espírito está. O Espírito está. Maria está aqui. Maria está. Maria está. Maria está aqui. Vamos aproveitar que Maria está aqui, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar também para nossa mãezinha, em sinal do nosso amor, né, do nosso respeito.
para poder agradá-la. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça. Boa noite, Janice. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Mais uma vez, me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Eu preciso tanto. Então vamos também agora chamar aqueles nossos doces amigos. Desde o momento que a gente foi concebido no ventre de nossa mãe, eles estão conosco para nos proteger, nos guardar. Vamos pedir que eles venham também nesse momento, nessa live, estejam conosco, para nos ajudar a louvar, a rezar e também possam levar e apresentar ao nosso Senhor as nossas súplicas, o nosso louvor e todo o nosso amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito De Deus. Então vamos clamar para que o Espírito Santo encha-nos do amor de Deus, do calor de Deus, do aconchego de Deus, que nós possamos sentir Deus agindo em nós, movendo em nós. Vamos pedir que o Espírito Santo derrame sobre cada um de nós, sobre essa live, todas as graças que precisamos, todos os dons que precisamos como ferramentas, para que a gente possa caminhar essa árdua caminhada rumo à porta estreita, pelos caminhos retos que levam a Deus, que possamos desejar cada dia mais ser mais de Deus, a santidade, que possamos
possamos ser obedientes a Deus e que nada nos faça retroceder na nossa sese. Que possamos a cada dia nessa caminhada encontrar pessoas que nos ajudem nessa nossa caminhada, que não é fácil. Que possamos ajudar também aqueles que cruzarmos pelo caminho também nessa caminhada. E agora nesse momento que estamos todos enfrentando essa pandemia, tendo que ficar isolados em casa, sem poder ir à igreja, sem poder adorar, sem poder comungar do corpo, do sangue de Cristo. Que o Espírito ouvir o nosso coração, trazer a alegria que nós precisamos, o alimento espiritual que nós precisamos para atravessar essa noite escura. E que essa noite escura só nos faça fortalecer cada vez mais na nossa decisão, na decisão de caminhar com Deus. Que nos fortaleça para quando tudo isso passar, a gente poder testemunhar a nossa fé com muito mais ardor, com muito mais amor. Que a gente possa ser sal e luz no mundo, exalar o perfume de Cristo. E que com as nossas vidas, não só com nossas palavras, mas principalmente com as nossas vidas, a gente testemunhe o Evangelho. Que as pessoas só de nos olhar possam ter a plena certeza a quem nós pertencemos e que nós possamos inspirar outras pessoas a quererem também pertencer a Cristo. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a fortaleza, dai-nos a sabedoria. Vá de encontro agora com o Rodrigo também, vai dando a ele o dom da comunicação plena. Iluminai os seus pensamentos, as suas palavras. Também possa tocar cada um que está acompanhando essa live essa noite. Dê também a cada um deles o dom de poder receber o que nós vamos ouvir hoje, em um terreno muito fértil. Possamos acolher o que vamos ouvir hoje e que isso seja mais uma ferramenta para que a gente possa caminhar na certeza. Enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Amém. Amém. Chegada a hora agora de passar a palavra para Rodrigo. Vamos lá. Coloca aí o Rodrigo para nós conversarmos com ele. Vamos lá. Oi, Rodrigo! E aí? A paz! Rapaz, foi difícil. Eu repousei com a oração de vocês. Eu tava caído, levantei aqui, arrumei o cabelo. Falei, vou... E aí, gente, tudo bem? E aí? Bem, graças a Meu Deus. Que saudade, Cara. cara. Ô, Guilherme, eu acho que essa live ela tinha que ter dois momentos. Primeiro, esse momento do nossa, caramba, que saudade, que talvez muita gente não vai entender, né? E talvez E vai depois levar a live, que é toda. aquilo que vocês propõem. Mas que bom ter vocês aqui. Que bom fazer essa comunicação com vocês, viu? Muito bom mesmo. Nós que ficamos felizes, né, vida? Não, fiquei feliz demais. E assim, o pessoal que vem acompanhando aí as lives, né? Talvez não entendam mesmo esse negócio. Fica até estranho, porque a gente, para quem não sabe, eu e o Rodrigo, a gente se conhece desde a alfabetização, né? Tem um tempo, hein, Guilherme? Tem um tempo. E aí depois a gente aí separou, depois se achou em Ji-Paraná, e aí também cada um foi para um lado, mas assim,
o carinho, a admiração, a amizade, ela permanece até hoje, assim. A Day é Imagino. testemunha disso. Acredite, isso é muito recíproco, sabe? Eu tava, antes de começar a live, durante a semana, em alguns momentos eu parei conversando com a Rayane sobre fazer essa live com vocês, né? Que para mim seria uma experiência muito diferente. Não o fazer a live, participar de uma live, mas participar com a presença de vocês, sabe? Porque eu olho para você, Guilherme, e passa um filme na minha cabeça, cara. É como se a experiência de olhar para você me fizesse olhar para trás, sabe? E olhar para trás e ver o tanto de coisa boa que a gente viveu e que, assim, às vezes eu nem paro para pensar. Quer dizer, eu tô lembrando aqui do nome da escola que a gente estudou, os nossos amigos, cara, os nossos amigos de escola, né? As experiências que a gente viveu. Eu não sei, Day, ele ainda é pagodeiro ou ele mudou o gosto musical? Mudou o gosto. Agora é só louvor, graças a Deus. Só louvor, olha, graças a Deus. Ele insistia em me levar pro pagode, você não faz ideia. Epa, pera lá, agora a gente... não sei se... Você ainda tá no pagode, não? Não, eu só tô no louvor. Então, deixa eu ver, tem pessoal aí de Rondonópolis, né? Sim. Sim. Tem pessoal de eu chamei... Então, para vocês saberem que ele que me ensinou a tocar pandeiro. Pandeiro, pandeiro. Tá. Pandeiro. Mas o pandeiro era de quem? Ó. Era Mas, meu. hein, Guilherme? Mas, assim, continuando partilhando com vocês, assim, há um tempo atrás, né, para quem está nos acompanhando aqui, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 2 anos, nós nos encontramos, Guilherme? 2 anos. 2 anos. Eu estava voltando de um acampamento, sabe? Voltando de um acampamento de 5 dias, um acampamento sênior, que a gente chama de acampamento corporativo também. E sabe, no final do acampamento, onde as pessoas já não querem mais abraçar o pregador, eles querem abraçar a família, e aí você fica ali meio rodado e, de repente, a pessoa que já vai te levar para o aeroporto te chama, você entra no avião, e aí você, de repente, se pega naquela solidão, assim, poxa, cansado, espiritualmente cansado, fisicamente cansado, e, de repente, eu chego no aeroporto, e aí você vê que Deus, ele sabe muito mais do que a gente, do que é bom pra gente. Cara, encontrar você naquele dia foi para mim o melhor presente. Eu não conseguiria imaginar algo tão bom, sabe? Eu vim com o coração assim tão cansado, de repente eu te encontro, sabe? E aí eu partilhando isso com você, eu me lembro daquela frase de Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia: a amizade a amizade mais verdadeira aliás, a amizade verdadeira acontece em pessoas realizadas. Cara, aí eu fico pensando assim, o que uma pessoa pode ter de realização tão grande se não a amizade? E olha que a gente dá um valor para as nossas grandes amizades. Pô, depois daqueles 2 anos eu tô vindo falar com você hoje. Que falha minha, né? Mas aquilo para mim foi um presente de Deus, cara. É isso que, assim, chega a ser... não sei, é curioso, eu não sei definir a palavra, mas tipo assim, para quem tá, a gente fez a alfabetização juntos, beleza, ok. Aí passou, não sei quanto tempo, a gente foi se encontrar na 5ª série. Na mesma sala, na mesma escola, numa cidade diferente. Outra cidade, de Paraná e tal. Aí ficou até o quê? Até a 7ª? Eu acho. Eu acho que foi. Foram 2 anos ou 3, mas assim, muito intenso, que aí de fato começou, né, a nossa amizade. Enfim, aí você mudou de cidade e eu também. Eu fui parar em Porto Velho. E assim, a gente não mantém contato, né, diário, não tem aquela coisa toda.
E de vez em quando um comentário ou outro, aquela coisa assim, acompanhando nas mídias sociais, né? Mas é aquilo, a Day é testemunha porque ela não chegou a te conhecer, né? Não, quando eu fui para Não. de Paraná, você não estava morando mais lá. O Gui me Não, apresentou a já. turminha de lá, mas Então, assim, é muito tempo. Mas eu sempre falava de você para ela, a questão assim da nossa amizade. E aí depois, imagina isso, para tudo. Aí eu venho ser convidado, né, enfim, para participar de um acampamento em Cuiabá, tipo, ter que sair daqui de Porto Velho para fazer um retiro, né? E, e a princípio não tinha como ir, enfim, Deus providenciou, eu sei que eu fui parar lá, né? E como alguns sabem também aqui, aquela experiência que hoje, enfim, é o meu, assim, projeto, né? É o que a gente A está à missão, frente, né? assim, a missão, o acampamento foi assim, enfim, depois é uma live só para contar disso também, da gente. A gente sempre tem convidados, mas a gente não fala da gente, né? Mas assim, no resumo é isso. Imagina aquele impacto todo que a gente recebe e aí depois desse tempo todo eu tô voltando para casa naquele gás assim e tal para rever a família. Aí te encontro no aeroporto, cara, na sala de embarque lá. e ele também saindo de acampamento. Ele também estava, né? Ele estava em outra cidade, né? Ele estava tendo acampamento também. Eu estava numa cidade chamada Sorriso, que no nortão do Mato Grosso. É. Então, Não, assim, foi assim, fantástico. Foi fantástico. E assim, que bom saber, né, cara, que os caminhos eles se separaram, mas eles se uniram, né? Porque veja bem, a gente participando da mesma igreja, praticamente do mesmo movimento, eu acredito que o movimento que, pelo que eu percebo pelas mídias sociais, que talvez foi a porta de entrada de vocês, também deve ter sido a renovação carismática. Pelo menos assim, foi aonde eu conheci esse jeito carismático de rezar e pregar, enfim. E hoje a gente está aqui junto, quase que fazendo um projeto semelhante, sabe, cara? Poxa, é muito cuidado de Deus mesmo, assim, não tem outra palavra. E foi engraçado, só pra gente começar a botar um ponto final nessa história do encontro, mas Dai, eu olhei o Guilherme no aeroporto e ele me olhou e a gente se abraçou, de repente a gente se afastou do abraço, a gente ficou olhando um pro outro como se a gente não estivesse acreditando. E eu olhei e falei, cara, é você. Aí ele, meu Deus, é você. E a gente se abraçou de novo. Cara, eu imagino que quem estivesse passando do lado falou, nossa, é um casal que é muito... E a gente se abraçava muito, assim, e olhava um pro outro e se abraçava. Foi muito bom, muito bom. Foi. Não, e assim, isso que é maravilhoso mesmo. Além do encontro, porque assim, também para explicar para o pessoal, eu jamais, não sei se vai caber aí na questão de histórias, a gente ficar partilhando, mas assim, eu jamais, eu não era de igreja, né? E nem você. Né? A gente era do pagode. Para de rir, cara. Para de rir. Fala que eu não era e pula para a próxima. Você está passando uma impressão ruim. Não, mas assim, não é questão de vida ruim, não é isso, não. Vida louca? Não é vida louca. Mas no sentido assim, cara, não imaginava isso. Não imaginava mesmo. Eu tava para outro rumo, assim, quando eu vejo, antes de te encontrar, mas aí vendo, caramba, o Rodrigo tá assim, assado e tal, aquilo foi também me despertando, foi também me ajudando já num processinho assim de conversão também, sabe? Então, enfim, depois a gente encerra a live e conversa só a gente. Isso. Mas então, Gui, a proposta, quero também falar para as pessoas que entraram agora, tem algumas pessoas aqui de Rondonópolis que entraram também. Eu falei que eu ia fazer essa live pelo Ousado Amor. Eu acabei entrando pelo meu, mas todas as pessoas que têm ousado também têm o meu contato. Então, quero receber você de Rondonópolis, você que também não é de Rondonópolis, é de alguma outra cidade, algum outro estado, seja bem-vindo.
E a proposta, né, dessa live é uma live onde esse casal maravilhoso, chamado Guilherme e Daiane, convidam as pessoas para que alguém possa vir e partilhar, né? E a proposta feita por eles, para mim, foi que eu pudesse vir e partilhar, né, sobre o meu processo de encontro com Deus, conversão. É isso? É isso, que bom. Exatamente. Então, eu queria começar... Tem uma palavra, e essa palavra, Guilherme e Daiane, essa palavra ela me norteou, assim, em todo o meu processo de conversão. Na verdade, o processo de conversão é um processo eterno, né? Eu não estou convertido, eu estou em conversão. E eu me recordo que em um dos meus primeiros encontros com Deus, eu ouvi as pessoas falando que você tem que rezar e pedir para Deus uma palavra. E eu falava, nossa, deve ser muito legal esse negócio de falar com Deus, Deus te dá uma palavra, né? E eu lembro que eu cheguei no meu quarto, assim, naquele gás, depois de um retiro, depois de um encontro, peguei a Bíblia, coloquei em cima da minha cama, ajoelhei e comecei a rezar. Aí eu abri a palavra, veio aquela palavra para mim. Fulano, filho de Beltrano, que gerou não sei quem mais e tal. Eu falei, gente, o que Deus está querendo falar comigo? Não, essa não é a palavra. Eu fechei, eu comecei a rezar. E eu abria de novo. Aí vinha uma palavra que não fazia muito sentido. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Sei que eu falei, quer saber, eu vou dormir. Aí amanhã eu tento de novo. E no amanhã tentar de novo, eu acordei em um determinado momento, aquela acordada que você dá no meio da noite para ir tomar água e tal. E eu me lembro que eu passei pela sala da minha casa e a Bíblia estava lá. Eu falei, será que é agora? Será que é agora que você quer falar comigo, Deus? Agora vem. Abri a palavra. E a palavra dizia bem assim, diz bem assim, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, é uma palavra tão fixada na minha cabeça que eu não preciso nem ler, eu estou com a palavra aqui. A palavra diz bem assim, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se faz novo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou casado com a Rayane, e nós temos 2 filhos, a Alice e o Arthur. Eu conheci Jesus há mais ou menos uns 11 anos atrás. Antes de conhecer Jesus, eu morava em Rondônia, numa cidade chamada Porto Velho. Foi quando, em um determinado momento, um determinado dia, eu lembro que era Páscoa, e eu tinha costume de embrulhar alguma coisa do meu pai. Eu embrulhava e colocava na mala dele, para que quando ele chegasse no local, ele abrisse, tinha uma cartinha minha com um rabisco, que eu achava que eu tinha escrevido alguma coisa, e aquela coisa que era dele mesmo. Às vezes era uma caixa de perfume, às vezes era um lenço, ele usava lenço, eu embrulhava os lenços dele, mas eu escrevia, eu queria que ele entendesse que aquilo era uma forma de eu dizer para ele que eu estava dando um presente, era uma linguagem do amor que eu utilizava com o meu pai ainda tão jovem. E eu me lembro que era uma manhã de Páscoa, e eu estava assistindo aquele filme Jesus de Nazaré, que não é o Paixão de Cristo, porque naquela época não tinha, era um filme bem antigo, que aparecia no exato momento, Jesus olhando para um dos discípulos e pedindo para aquele discípulo confiasse e acreditasse que ele tinha nas suas mãos o poder de tudo, que ele confiasse a sua vida a ele, sabe? E eu, muito jovem, olhava aquela cena, e isso para mim não fazia muito sentido, porque nós não tínhamos uma vivência cristã católica. Nós participávamos de uma outra denominação religiosa, que eu não vou nem falar o nome, mas eu não tinha muito assim um convívio, uma habitualidade com o cristianismo. E eu me lembro que o celular da minha mãe tocou. O celular da minha mãe tocou, eu corri para atender. Era o sócio do meu pai querendo falar com ela. Eu fui correndo acordar ela. E eu lembro que minha mãe falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o sócio do teu pai ligou e falou que vai passar aqui porque quer conversar comigo e tem que ser pessoalmente. Eu lembro que minha mãe se arrumou e eu voltei para a sala, continuei assistindo o filme. De repente, a minha mãe saiu porque o cara estava lá na frente de casa.
E daí, foi esse exato momento, um grande divisor de águas da minha vida. Eu era um cara muito jovem, eu acho que eu devia ter 12 anos, 11 anos no máximo. E eu me lembro daquela imagem da minha mãe saindo pela porta da sala, passando pelo portão, entrando no carro. E aí eu fiquei ali na janela olhando, querendo saber o que aconteceu. A minha mãe sai de um jeito e de repente ela volta completamente transtornada, chorando muito. E ela entrou pela sala e disse: Rodrigo, aconteceu um desastre. Rodrigo do céu, aconteceu uma coisa muito ruim. E eu olhava, minha mãe chacoalhava e falava: o que aconteceu? O que aconteceu? E ela falou assim: parece que acharam o corpo do seu pai lá em Ji-Paraná, em um quarto de hotel. E a gente precisa se arrumar e ir, porque a gente precisa saber se é seu pai ou se não é. Eu corri para o meu quarto, fiquei muito revoltado, dei murro no guarda-roupa, dei murro na parede, xinguei todos os deuses que eu já tinha ouvido falar o nome, coloquei a culpa em todo mundo por aquele momento de desgraça da minha vida, que foi a ausência de graça. Uhum. Entrei dentro de um carro e fui de viagem de Porto Velho até Ji-Paraná. Não é uma viagem muito distante, mas acredite, foi assim quase que uma viagem eterna. E eu lembro que eu acabei dormindo. E quando eu dormi naquela viagem, eu tive um sonho. E eu sonhei com algo que acontecia comigo quando eu era muito pequeno. Olha só que interessante. Bem antes de ir para Rondônia, eu morava em Cuiabá, aqui no estado do Mato Grosso. O meu pai sempre... todo o trabalho do meu pai sempre foi no meio público. E o meu pai, naquela época, salvo engano, era secretário de Fazenda do estado aqui do Mato Grosso. E em um determinado momento da minha infância, eu comecei a ter alguns sonhos. E esses sonhos, eles eram repetidos, sabe? Toda noite eu tinha o mesmo sonho. E o sonho era uma mulher que se aproximava de mim, uma mulher morena, muito bonita, se aproximava de mim e falava: Rodrigo, o seu pai está morto. E me mostrava o meu pai morto. O seu pai está morto e agora você tem a sua mãe e essa outra mulher que você precisa matar e você precisa também se matar. Porque o desejo de Deus é que vocês em família fiquem sempre juntos. Foi um período da minha infância que eu me lembro como se fosse hoje. Eu acordava de madrugada, ia para o quarto do meu pai e da minha mãe, e eu ficava no pé da cama olhando eles, e eles acordavam assustados. Foi um período onde o casamento do meu pai e da minha mãe, ele abalou muito. Foi um período onde o meu pai e minha mãe me levou para fazer vários exames, porque acreditavam que eu tinha algum problema de cabeça, mas não achavam nada. Foi um ano que eu perdi escola, eu não conseguia estudar, porque todas as noites eu tinha o mesmo sonho. Eu acordava, às vezes o meu pai e minha mãe acordavam, e ia, como se fosse um filme de terror, imagina? Abrir a porta do quarto, sair no corredor do apartamento, ligar a luz, tá um guri em pé. Cara, se for aqui em casa, eu dou um chute na minha filha numa situação dessa. Se assusta, né? Sei que muito tempo passou e eu tô lá naquela viagem. De repente, eu tenho exatamente o sonho com essa mulher. E ela falava para mim assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Já nesse momento, a minha irmã, que era uma criança, ela era muito jovem. Minha irmã devia ter 4 ou 5 anos, mais ou menos, nesse período. Eu não sou muito bom com datas, mas eu imagino que ela devia ter mais ou menos essa idade. Fomos até Ji-Paraná. Quando chegamos em Ji-Paraná, o meu pai, não sei se o Guilherme lembra, mas também em Rondônia era uma figura pública, trabalhava no meio político. Eu lembro que quando nós chegamos em Ji-Paraná, já tinha assim um monte de gente na frente esperando, carro de reportagem, uma coisa louca, assim, sabe? Quando nós descemos do carro, algumas pessoas vieram ao encontro da minha mãe, e aí minha mãe naquele desespero, daí o sócio do meu pai tentando ali apaziguar. Eu lembro que eu vi que existia uma recepção, uma sala de vidro, e eu conseguia chegar até aquele local. Eu soltei a mão da minha mãe e corri. E cheguei até aquele local. Quando eu vi que aquela multidão, aquela galera toda, aquela bagunça estava chegando perto,
Eu já estava na recepção, eu olhei um corredor, falei, cara, eu preciso correr disso. E eu entrei naquele corredor e saí correndo. E quando eu cheguei meio que quase no final do corredor, eu enxergo uma sala aberta, porta aberta, e de repente eu vou entrando e eu começo a enxergar o pé de uma pessoa em cima de mesa. Sabe aquelas mesas escolares lá do tempo do Porto Seguro, Gui? Aquelas mesas que tinha aqueles ferrinhos embaixo. Várias mesas e um pé, um corpo em cima daquelas mesas. E quando eu enxerguei o pé, na hora eu vi que era o pé do meu pai. E aí eu continuei entrando e eu vi que ninguém me viu. Eu corri, consegui abraçar ali o braço e aí vieram, me tiraram, aquela loucura, porque era o meu pai. Pegamos o corpo, trouxemos para o Mato Grosso, onde aqui em Rondonópolis mesmo nós velamos o corpo do meu pai. E no velório do meu pai, em um determinado momento, eu saí ali do meio de todo mundo. E aqui o cemitério da cidade, que é onde também tem as capelas onde são realizados os velórios, ele tem duas aberturas, uma para a rua, onde as pessoas chegam, e tinha outra abertura para o lado onde é o cemitério mesmo, sabe? Eu sei que, 11, 12 anos, eu saí e comecei a andar de noite, era mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, fui até mais ou menos o meio do cemitério. O cemitério que é um ambiente assim que transmite medo, transmite insegurança. Pede para uma criança aí dentro de um cemitério, não vai, né? Não vai não. Eu fui, assim, ultrapassando todo o medo, ultrapassando tudo aquilo que me arrepiava, que me agoniava. Sentei num banco e falei, eu não sei se existe Deus, se existe o demônio, eu não sei o que existe, mas para quem estiver me ouvindo, eu quero poder abraçar o meu pai pela última vez. Eu quero poder beijar o meu pai pela última vez. Porque eu não tive a oportunidade. E eu lembro que chorando muito eu dizia, eu quero pelo menos saber se ele abriu o presente que eu dei para ele. Se ele conseguiu ler a carta que eu escrevi para ele. Naquele exato momento, senta do meu lado uma mulher, morena, bonita, pega no meu ombro e fala, fica tranquilo. Fica tranquilo, você vai entender tudo o que está acontecendo dentro de muito pouco tempo. Só que nesse momento você precisa ser muito forte, você precisa cuidar da sua família, para mais na frente você realizar aquilo que é a sua missão, que é reunir a sua família. Daiane, foi muito fácil, eu entendi o recado, voltei para o velório, fiquei o tempo todo do lado do caixão do meu pai, sabe, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu sempre fui criado longe da minha família, os meus familiares que se aproximavam, eu não tinha intimidade, eu não tinha... não existia aquela experiência de se confortar pelos abraços, que eram abraços desconhecidos para mim, né? Eu só tinha a minha mãe, a minha irmã muito nova, minha mãe completamente ali, naquele estado de mulher viúva que acaba de perder o marido, que tem 2 filhos, imagina, uma cabeça completamente desequilibrada. Algum tempo se passou, nós continuamos morando em Rondonópolis, e eu me lembro que não se passaram muitos meses, aonde em uma determinada noite, nós morávamos aqui em um sobrado. Os quartos ficavam no andar de cima, e a sala e cozinha ficavam no andar de baixo. Em uma determinada noite, sabe quando você não sabe se você está dormindo ou você está acordado? Você vê tudo ao seu redor. Você tenta mexer o seu corpo, mas você não consegue, sabe? Já aconteceu isso com vocês? Já? Então, se eu sou doido, tem 3 doidos aqui nessa live. Com eles também aconteceu. Gente, quando eu abro os meus olhos, aquela mesma mulher da minha infância entra dentro do meu quarto, senta na minha cama e diz, tá na hora de você fazer aquilo que você foi designado para fazer. Está na hora de você cumprir a sua missão. E a sua missão aqui na Terra é essa, porque Deus quer que a tua família fique junta. Tua família não foi feita para ficar separada. Você precisa matar a sua mãe, você precisa matar a sua irmã e você precisa se matar. Não. Eu fiquei abismado com aquilo.
Não contei aquilo para ninguém. Guardei aquilo para mim, porque aquilo me causava medo. Como é isso? Que Deus é esse? Eu não conhecia Deus. Então, Deus, qualquer pessoa que falava em nome de Deus, para mim tava valendo, né? Aí eu me lembro que nós ainda participávamos dessa... Eu não chamo isso de religião, eu chamo de sei lá o quê. Seita. Mas uma seita. Eu me lembro que chegou uma psicografia desse negócio pra gente. E nessa psicografia dizia bem assim, falava para meu pai direcionando para minha mãe, né? Cleia, estou muito feliz, você tem cuidado muito bem dos nossos filhos. Chamava a minha irmã de Pororoca. E era um apelido carinhoso e muito íntimo, de dentro de casa, sabe? Dizia, Pororoca, eu estou feliz com você, você cresce cada vez mais linda. Assim, descarregando elogios para minha irmã. E de repente, a minha parte era Rodrigão, que era como meu pai sempre me chamou. Rodrigão, eu estou decepcionado com você, porque você não fez ainda o que você tem que fazer. E aí minha mãe, o que é isso? O que quer dizer? Falei, mãe, não sei o que quer dizer. Ia pro quarto, me escondia, chorava, ficava desesperado, porque eu não sabia, eu estava sendo convencido a fazer uma coisa que eu, assim, humanamente, ainda muito jovem, mas a minha cabeça me dizia que aquilo era errado, sabe? E aí, um outro dia, a minha mãe tá me levando pro serviço, de repente a minha mãe para o carro e fala, meu filho? Falei, oi mãe. Chegou outra carta do seu pai. Eu falei, é mesmo? Ela é. Você quer ler? Eu falei, quero. Pego a carta e começo a ler. Cleia, a carta dizia, estou muito feliz com você. E derramando elogios para minha mãe. Minha pororoquinha, estou feliz com você, derramando elogios para minha irmã. E a frase era a mesma. Rodrigão, eu estou decepcionado com você. Eu comecei a chorar, eu não aguentei. Aí minha mãe falou, você quer ir para casa? Eu falei, quero, eu não quero ir trabalhar hoje não. Fui para casa. E eu estava convencido de que eu precisava fazer isso. Né? Eu precisava fazer isso. Eu fui designado para isso. Deus disse que eu tinha que fazer isso. O meu pai me dizia que eu precisava fazer isso. Gente, pai, não existe ligação mais forte. Hoje eu tenho filho. Se eu mandar a Alice plantar bananeira e disser para ela que isso é certo, ela vai fazer. Se eu falar para a Alice não escovar os dentes, ela não vai escovar, porque o pai dita a regra daquilo que é certo ou errado. E era o meu pai que estava dizendo, né? Meu pai que estava dizendo. E aí, em uma determinada noite, eu estava sentado na sala com a minha mãe, e aquilo machucando meu coração, e eu não contava aquilo para ninguém. Até que uma hora minha mãe falou alguma coisa, eu respondi, ela pediu para que eu respondesse com educação para ela. Aí na hora eu falei, é o momento. Eu lembro que eu levantei, peguei minha mãe pelo pescoço e comecei a apertar o pescoço da minha mãe na parede. E foi, ela gritando, e de repente ela falou, porque eu vou chamar seu tio. Eu empurrei ela, saí correndo, corri, sabe, para algum lugar. Num outro momento, eu acordo de noite, desço até a cozinha, pego uma faca de pão, aquelas facas de pão de serra grande, e vou até o quarto da minha mãe, aonde dormia a minha mãe e a minha irmã. E eu cheguei na porta do quarto. Mas quando eu cheguei na porta do quarto, alguma coisa aconteceu e eu não sei o que. Hoje eu sei, mas naquele momento eu não consegui entrar. Eu lembro que eu sentei e eu dormi. Eu repousei naquela hora. E de repente eu acordo com a minha mãe abrindo a porta e eu caí para trás e ela viu que eu estava com uma faca, ela fechou a porta, trancou, começou a bater na porta dizendo, meu filho, acorda, Rodrigo. E eu acordei e vi aquela faca, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo?
corri de novo, deixei a faca, botei uma roupa, corri para casa de vó, de tia, desesperado. E aí, então, eu falei, olha, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Por isso, eu vou fazer o que eu preciso fazer comigo. Aí eu entrei, na época, um site de vídeo, tipo YouTube, que ensina tudo, inclusive fazer nó, de como você se matar. Eu fui, peguei uma corda e falei, vou conseguir. Amarrei, botei na porta e tentei a primeira vez. Quando eu tentei a primeira vez, não deu certo porque eu fui um incompetente em tentar fazer. Não ia dar certo nunca. Mas na segunda vez, ia dar certo. Porque na segunda vez eu já era um perito em tentar suicídio, eu não ia errar. Porque na segunda vez já não era mais no quarto, era na área. E a corda já estava amarrada no pilar de cima. Eu já estava em cima de um banco. O nó estava bem feito, eu tinha testado. E de repente eu tô ali, minha mãe não está em casa, minha irmã também não. E de repente eu falo, preciso fazer isso. E eu pulo. Só que quando eu pulei, eu não sei como, que aquela corda nova e resistente, ela arrebenta no meio. E quando ela arrebentou no meio, eu começo a sentir um cheiro de formol, sabe? O cheiro de formol é aquele produto que você coloca no corpo, né, para conservar aquele corpo por mais tempo. E foi um cheiro que ficou muito marcado para mim do velório do meu pai. Eu senti um cheiro muito forte de formol e não entendendo nada daquilo. Até que passou-se algum tempo e aí eu não vi que eu não conseguia nem matar minha mãe, nem matar ninguém, nem me matar. E eu era um tremendo incompetente, eu era um cara, assim, derrotado. Aí eu começo a me envolver com algumas pessoas que usavam droga, eu começo a me envolver com droga também. Aí eu começo a me envolver com um monte de coisa errada, com confusão de rua, com uma série de situações. Prostituição, enfim. E aí o tempo vai passando, eu começo, dentro dessa vida de droga, de prostituição, eu começo a ganhar dinheiro, saio da casa da minha mãe, vou morar sozinho e começo a fazer a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito eu tinha tudo. Eu tinha um bom emprego, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu morava sozinho, eu era um guri. Eu morava sozinho, eu fazia festa de, assim, da pior espécie dentro da minha casa. Eu me lembro que teve uma vez que minha mãe chegou em uma dessas festas, bateu na porta do meu quarto, e eu lembro que eu acordei, eu tinha uma mulher do meu lado que eu não sabia quem era, e eu assustei até, e falei, meu Deus, fui abrir a porta para ela, falou, chorando, falou, o que aconteceu aqui? Eu falei assim, por quê? Ela falou, parece que aconteceu uma guerra aqui fora, e de repente você sai da casa, tem assim um monte de gente meio nua, deitado, aquela coisa assim. E minha mãe falava, meu filho, você precisa mudar de vida, você precisa mudar, tá errado. Só que não estava errado, gente. Pô, primeiro tiram meu pai. Depois me tiram da minha zona de conforto. Depois me dizem que a minha missão era fazer uma coisa que eu não consegui fazer. Depois eu tento me buscar uma dor menor para minha dor maior, que é tirar minha própria vida. E eu também não consigo. E o que eu esperava? Eu não esperava nada. Sei que daí, dentro da faculdade, eu tinha um grande amigo. Hoje um grande irmão de caminhada, chamado Ramão. E esse cara era o cara que andava junto comigo, ia em festa, estava comigo em tudo. E esse Ramão, ele tinha se afastado de mim porque ele tinha feito um tal de retiro universitário da Renovação Carismática, tal de grupo de oração universitário, GOU, que acontece dentro das faculdades. E de repente o Ramão chegou para mim e falou, Rodrigão, falei, o que foi? Ele falou, cara, eu fui num lugar diferente. Eu falei, é mesmo? Ele é. Cara, esse lugar, ele mudou minha vida. Ele, assim, para você ter uma ideia, Rodrigo, eu cheguei para minha namorada e falei, olha, se quiser namorar comigo, a gente vai ter que viver castidade. Eu falei, Ramon, você tá de brincadeira, cara. Não é possível que você tá falando isso. A gente tá no melhor momento, a gente, cara, tem carro, tem grana, mulherada, tem tudo. Pra que isso? Cara, ó, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. No próximo que tiver, você vai. Eu falei, nunca que eu vou. Nunca que eu vou. E aí o Ramon falava, cara, eu encontrei Jesus.
E eu pensava, eu não quero encontrar Jesus. Porque Jesus vai perguntar por que eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer. E eu não vou ter resposta para Jesus. Passou um tempo, teve esse retiro, e aí o Ramão chega para mim e fala, Rodrigo, eu vou te dar um toque. Nesse retiro, no meio da noite, tem um determinado momento onde rola umas festinhas, e tem muita menina bonita. Pode ser que você vá e você não se encontre com Jesus, mas com as meninas você vai encontrar. Falei, você tem certeza? Eu falei, tem mais, ele disse para mim. Tem mais, Rodrigo. Pode escolher a menina que eu levo e coloco dentro da sua barraca. Eu falei, então tá fechado, eu vou nesse negócio. Paguei, arrumei minha mala e fui. Chegando, achando, esperando a noite chegar. Primeiro dia, um cara falando de um tal de um amor de Deus incondicional, que Deus me amava e me amou desde o início, que Deus sempre cuidou de mim. De repente vem uma outra pessoa e começa a falar de fé e conversão, sabe, encontro querigmático, e começa uma coisa e outra. Primeiro dia, daí foi à noite, eu já estava assim meio sem entender o que estava acontecendo. De repente, no segundo dia, uns negócios que eu tive que me sujar inteiro, eu tinha que ir com uma roupa, a melhor roupa que eu tinha, eu estava com a roupa toda suja, e as coisas foram acontecendo até que chegou a noite. E aí eu olhava pro Ramão, o Ramão falava assim, ó, calma, vai chegar a hora, calma. De repente chegou a noite. E tem um padre que, infelizmente, um padre que faleceu há um tempo atrás, ele foi assassinado aqui na nossa cidade, chamado Padre João Paulo. É um padre, assim, que arrastava multidões aqui, um cara sensacional. Esse padre começou a falar de um tal de Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar de tudo quanto é tipo de espírito, mas o tal do Espírito Santo eu só conhecia como cidade, como lugar, local. Vai lá em Espírito Santo. De repente ele começou a falar que existia uma força sobrenatural. Existia uma força que não dependia da minha força natural e humana. É um Espírito Santo. E ele dizia também que o Espírito Santo era um defensor que Jesus tinha deixado para mim. E que o Espírito Santo estava sempre com todos aqueles que estavam lá. E de repente ele falou, eu desafio cada um que está aqui. Se você ficar de joelho agora, e se você não sentir a presença do Espírito Santo, eu deixo de ser padre. Eu olhei aquele tanto de gente e falei, esse cara vai perder a batina hoje. E é comigo. Fiquei de joelho. Fiquei de joelho. De repente, eu tava lá no fundão, né? Eu sempre fui o cara do fundão, né, Gui? Tava lá no fundão. De repente, esse padre pede para que as luzes fossem apagadas. Eu falei, cara, vai ficar um negócio sombrio, mas vai ficar legal. Vamos ver o que vai dar. Eu tô lá de joelho, aí ele falava, fecha o olho. Você fecha o olho, as pessoas vão orar por vocês agora. Eu fechei os olhos. Ele falou assim, olha, dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jesus. Eu falei, tá bom. Fechei os meus olhos e fiquei quieto. E eu percebia que ia acontecendo algumas movimentações estranhas perto de mim. Quando eu olhei, abri o olho, pô, esse lance de fecha teu olho, você começa a escutar barulho? Pô, não tem, você vai abrir o olho, é natural, né? Quando eu abro o olho, cara, já tem um monte de gente ao meu redor caída no chão. Falei, meu Deus do céu. Que é isso, cara? O que aconteceu aqui? De repente, quando eu olho, um cara olhando pra mim, vindo na minha direção. Quem que era? O padre. Eu fui... Sabe quando você tá de olho fechado, mas você tá vendo tudo? Uhum. Aquele cara veio na minha direção. Ele olhou, chegou perto de mim e falou assim... Fecha teu olho. Aí eu falei, eu já tô de olho fechado. Ele falou, então tá, eu vou rezar por você. Eu falei, tudo bem. Ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. Ele chegou no meu ouvido e falou assim, Rodrigo, sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desse momento. Eu falei, tá bom.
Eu lembro que esse cara colocou a mão e começou a falar numa língua estranha no meu ouvido. Eu não entendi o que ele estava falando. Eu fazia um esforço para tentar ouvir, entender, mas as palavras não faziam sentido. E de repente alguma coisa estranha foi acontecendo. Eu começo a chorar, eu começo a lembrar do meu pai, eu começo a... Me emociono até hoje em falar, mas eu comecei a chorar e me deu um desejo muito grande de poder abraçar o meu pai. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? De repente eu lembro que eu não sei o que aconteceu. Eu fechei o olho e caí. Caí. Eu não sentia nada. De repente eu acordei, eu estava num gramado, assim, num campo de futebol. Quando eu acordei, e detalhe, na hora que eu estava rezando, o padre falou bem assim: existe algo impossível que você quer pedir para Deus agora? Eu falei, sim. Você quer me falar? Eu falei, sim, eu quero. Eu queria dar um abraço no meu pai. Aí o padre falou assim, onde está seu pai? Falei, tá lá no cemitério da Vila Aurora, que é o cemitério aqui da cidade. Aí o padre deu uma risadinha meio sem graça, falou, tudo bem. Sei que eu acordei naquele gramado. Quando eu acordei naquele gramado, eu acordei assim meio perdido, olhava para um lado, eu não sabia onde eu estava. De repente, um cara chega na minha frente. Quando eu olho o cara, quem que era? Gente, a barriga do meu pai, o rosto do meu pai. Quando eu abracei, existe um desodorante, eu nem sei se existe ainda hoje, mas um desodorante que meu pai usava, chamado After Sport. Quando eu abracei, eu senti o cheiro do desodorante do meu pai. E ali eu abracei, eu falei, pai, eu te amo, cara. Pai, o senhor abriu o presente? Pai, me desculpa, me perdoa, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Pai, de repente eu comecei a falar. E aquela pessoa só me abraçava. E era o meu pai que estava ali. De repente, eu me afasto do abraço. Quando eu olho de novo, é um cara chamado Fábio, que tinha sido meu anjo, tipo o meu líder da equipe. Ele olhou para mim chorando e falou assim, Rodrigo, eu espero que você tenha abraçado nessa noite o seu pai. Porque Deus colocava no meu coração que ele ia realizar na sua vida hoje uma cura muito grande. Gente, no outro dia, eu não queria mais saber de mulher. Eu queria ser padre. Eu queria ir pro seminário. Nossa, eu falei, cara, que loucura isso. Eu acordei, eu não vi a hora de ouvir a palavra de Deus, eu não vi a hora de rezar. Eu lembro que eu cheguei em casa, sabe, vocês vendem Herbalife? Vocês dois? Já. Já venderam? Já. É verdade ou não é que a pessoa, quando se torna um vendedor de Herbalife, ela se torna uma pessoa insuportável? Porque ela só fala disso. É verdade. Se você tem um problema com o teu casamento, você tem um shake de chocolate que resolve. Ah, mas eu tenho um problema com a minha mãe. Ó, tem um shake de baunilha que é ótimo para isso. Eu me tornei um vendedor de Herbalife falando de Deus. Eu chegava para as pessoas, eu queria falar de Deus para elas, o que Deus fez na minha vida. O povo já não aguentava mais se encontrar comigo. Eu me encontrava com as pessoas na rua, eu perguntava, tá tudo bem? Eles falavam, tá tudo bem, Rodrigo. Eu falei, mas tem certeza? Sim, tenho certeza. Eu falei, ó, se tiver alguma coisa de errado, me fala que eu vou orar por você agora e vai passar. Eu fiquei desse jeito. As pessoas começaram a se afastar porque eu fiquei chato, sabe? E aí o tempo foi passando, eu fui... Todos os encontros da Renovação Carismática, eu estava lá, em Rondonópolis, Cuiabá, em grupo de oração, e em todos. Eu não participava de um, participava de todos os grupos de oração da cidade. Toda noite eu estava num grupo de oração diferente, tomando tereré com o pessoal da igreja até mais tarde, partilhando e tal. Até que, num determinado encontro, eu vejo uma menina, que era a Rayane. Rodrigo, calma aí, rapidão. É impossível ter só uma parte, né, dessa conversa. E aqui o Instagram vai terminar a live. Então, bora voltar para você continuar desse ponto aí. Parte 2. Tá? Parte então, eu convido 2. todo mundo que está aí acompanhando, que está aí atento. Vamos voltar, pessoal. Só para dar o tempo aqui, que 20 segundos vai encerrar. E aí a gente volta e continua a conversa, tá bom?
Até daqui a pouco.